Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar do mercado de fertilizantes, setor que está preocupando produtores rurais. Vou falar da produção de leite em nível mundial. Você vai ver que as regras do seguro rural vão mudar. Eu vou comentar do mercado do boi gordo que sente a presença de animais de confinamento. E vou conversar com Álvaro Santos, advogado tributarista e agrarista, especialista em planejamento patrimonial e sucessório no agronegócio. E nós vamos falar de planejamento sucessório rural, que é o pilar da sustentabilidade e do agro brasileiro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado de fertilizantes, setor este que está preocupando produtores rurais. A forte elevação nos preços dos fertilizantes voltou a preocupar o agronegócio brasileiro. Após meses de estabilidade, insumos como o cloreto de potássio, MAP e a ureia subiram de forma significativa, pressionando a relação de troca a níveis semelhantes aos de 2022, durante a crise logística global. E esse cenário, ele ocorre justamente no momento de planejamento da próxima safra, colocando o produtor diante de margens mais apertadas e decisões mais difíceis sobre o uso de tecnologias no campo. A valorização dos fertilizantes não é acompanhada pelo preço da soja, o que compromete a rentabilidade. Segundo o grupo Giro Agro, a relação de troca impõe ao produtor um desafio de decisão. Com margens mais apertadas, a escolha das soluções tecnológicas para o campo será feita com lupa, ou seja, priorizando eficiência agronômica e também segurança. E não é só uma questão de custo, mas de gestão de risco e sustentabilidade produtiva. Embora a China tenha sinalizado flexibilização nas exportações, os efeitos são limitados e a oferta mundial continua instável. Sem alívio nos preços, muitos produtores buscam alternativas como nutrição de manutenção e uso mais eficiente dos recursos aplicados ao solo. A situação exige cautela, boa gestão e apoio técnico para manter a produtividade sem comprometer a sustentabilidade financeira das lavouras. Estamos em um ciclo onde quem estiver tecnicamente amparado e bem informado terá condições de superar as turbulências. É hora de investir em conhecimento e proximidade com quem conhece o solo, a planta e o mercado. E agora vou comentar do mercado do boi gordo, que sente a presença de animais de confinamento. As cotações do boi gordo começaram a sentir esses efeitos do avanço do confinamento neste início de julho. E de acordo com dados que foram divulgados pelo CPEA no final da semana passada, a liquidez no mercado paulista segue baixa, mas os primeiros lotes oriundos de confinamento já começam a ser ofertados, pressionando os preços. E com isso, compradores vêm alongando as escalas de abate e testando valores mais baixos. Em algumas negociações, a arroba foi comercializada abaixo de R$ 305, enquanto o indicador CPEA B3 fechou na casa de R$ 310,65 por arroba. Paralelamente, o mercado de suínos mostra comportamento distintos entre as regiões do país. Conforme levantamento do CPEA divulgado também na semana passada, os preços médios ao produtor no mês de junho variaram de forma significativa conforme a localidade, enquanto algumas praças houve retração nos valores pagos aos suinocultores
e outras registraram estabilidade ou até leve valorização. E esse cenário ele reflete as diferenças regionais na dinâmica de oferta e demanda, nos custos de produção, especialmente milho e farelo de soja, e na força do consumo interno. Estados com maior escoamento conseguiram sustentar as cotações, enquanto outros enfrentaram dificuldades devido ao excesso de oferta. E com a entrada mais significativa de animais de confinamento e a retomada de pressão sobre os preços da arroba, o mercado do boi gordo pode enfrentar novas quedas ao longo de julho, caso a demanda interna e externa não reaja. Já na suinocultura, a tendência é de continuidade nas variações regionais, exigindo atenção dos produtores às condições específicas de seus mercados locais. E agora vamos falar da produção de leite em nível mundial. A produção de leite nos principais países exportadores vem crescendo desde agosto do ano passado. União Europeia, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Argentina, Bielorrússia, Chile, Uruguai. O aumento é especialmente acentuado na América do Sul, onde existem sinais de recuperação após anos difíceis, marcados por condições climáticas adversas e dificuldades econômicas, particularmente na Argentina. Em nível mundial, o mês de abril deste ano registrou o aumento de tendência mais significativo, 1,7%, em comparação com o mesmo mês do ano passado. E esse crescimento ele foi impulsionado pela recuperação das entregas na União Europeia, que pela primeira vez em 2025 apresentou uma variação positiva de 1,1%. Mundialmente, entramos na fase sazonal de desaceleração da produção, que tende a continuar até julho. A tendência geral é uma combinação das diferentes sazonalidades que caracterizam os países ao redor do mundo. Na Europa, por exemplo, e nos países do hemisfério norte, o pico de produção da primavera acaba de ser superado, iniciando-se uma queda progressiva até o final do ano. Já na Austrália, Nova Zelândia, principais exportadores do hemisfério sul, encontram-se no período sazonal de menor produção, que começou em maio e continuará até agosto. A sazonalidade, ela é diferente na Argentina e também no Uruguai, onde a produção aumenta durante esse período. E será fundamental monitorar as tendências de produção para antecipar possíveis cenários futuros para o mercado de leite e também os seus derivados. E você vai ver que as regras do seguro rural, elas vão mudar. O ministro da Agricultura e Pecuária, o Carlos Fávaro, ele afirmou que o governo prepara mudanças no seguro rural brasileiro que podem incluir a obrigatoriedade de contratação para produtores que acessarem crédito subsidiado. A declaração ela foi feita durante uma entrevista a emissoras de rádio no programa Bom Dia Ministro. O Fávaro, ele disse que o seguro rural, o atual, precisa de adaptações para funcionar de forma mais eficiente e evitar endividamento de produtores afetados por problemas climáticos, como secas, enchentes, que afetaram severamente os produtores no Rio Grande do Sul. Atualmente, o governo federal ele destina cerca de R$ 1 bilhão por ano para subsidiar apólices, valor semelhante ao destinado em anos anteriores. No entanto, o ministro defendeu que não basta ampliar recursos, mas discutir a universalização do seguro nos moldes de outros setores. Quem acessa crédito subsidiado pelo governo tem que fazer seguro. É como um carro financiado que sai com seguro para cobrir eventual sinistro ou roubo. Entre as mudanças previstas está
a implementação do chamado seguro paramétrico, que cobre riscos específicos em períodos determinados, como secas ou geadas que atinjam culturas em datas críticas do ciclo produtivo. Segundo o ministro da Agricultura brasileiro, esse modelo ele torna o seguro mais barato e eficaz para os produtores. Os estudos técnicos para viabilizar o novo modelo, eles devem ser concluídos pelo Ministério da Agricultura em até 20 dias. A expectativa é que as propostas estejam prontas para a implementação antes do plantio da safra de verão, entre agosto e setembro. Fávaro ressaltou ainda que o tema está em discussão no Congresso Nacional. Um projeto de lei que muda a legislação do seguro rural já foi aprovado no Senado e aguarda a votação na Câmara dos Deputados. O objetivo é permitir a exigência de seguro junto com o crédito, sem configurar venda casada, mas como ações complementares para a segurança da produção agrícola. E agora vamos comentar da relação entre arroba do boi gordo, milho e farelo de soja. Essa relação de troca, agora no mês passado, em junho, entre os dois principais ingredientes nutricionais da suplementação farelada para bovinos, o milho e o farelo de soja, apresentou o melhor cenário para o produtor. E isso ocorreu porque as cotações, elas seguiram movimentos opostos. Enquanto o boi gordo avançou em junho, os insumos recuaram. Na média nacional, o produtor passou a adquirir 5,26 sacas de milho com uma arroba de boi gordo e para adquirir 1 tonelada de farelo de soja, foram necessárias 5,44 arrobas. A média nacional da cotação do boi gordo recuou 0,36%, sendo cotada a R$ 299,62 por arroba. No mercado futuro, a B3 encerrou o pregão em queda. O contrato com vencimento em outubro recuou 1,23% na comparação diária, sendo negociada R$ 332,15 por arroba. O mercado físico do boi gordo volta a apresentar preços mais fracos na maioria das regiões e, segundo analistas da consultoria Safras e Mercado, o Fernando Henrique Iglesias, o crescimento da oferta e a grande justificativa para o movimento, considerando a chegada da frente fria, que trouxe ao mercado oferta residual de animais terminados a pasto. A expectativa é de boa disponibilidade de animais terminados em regime intensivo no decorrer de julho, com boa incidência de animais de parceria, quer dizer, contratados a termo, além da utilização de confinamento próprio. As exportações agressivas de carne bovina são a grande variável sobre o prisma da demanda, reduzindo a intensidade do movimento de queda nos preços da arroba do boi gordo. E depois do intervalo eu vou conversar com Álvaro Santos, advogado tributarista e agrarista, e ele é especialista em planejamento patrimonial e sucessório no agronegócio. E nós vamos falar de planejamento sucessório rural, que é o pilar da sustentabilidade do agro brasileiro. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos comentar dos reflexos do conflito entre Irã e Israel. Ele que não se limitam a apenas quando a gente fala sobre produção de ureia. O Rabobank, ele alerta que cerca de 30% das exportações mundiais de enxofre e até 20% dos volumes de DAP e MAP também dependem da região. Como o enxofre é matéria-prima para a produção de ácido sulfúrico, essencial na fabricação de fosfatados,
Um gargalo logístico afetaria todo o complexo de fertilizantes. A Arábia Saudita, que vem ganhando protagonismo como fornecedora mundial de fosfatos, exporta via Ras Al Khair, no Golfo Pérsico, a impossibilidade de escoamento por essa rota, que pode gerar aumento de até 40% nos preços dos fosfatados aqui no Brasil. É um problema muito sério esse. O estudo aponta que o aumento de preços pode incentivar a reativação de unidades de produção inativas ao redor do mundo, além de ajustes nas práticas agrícolas para reduzir a demanda. Acordos bilaterais também surgem como solução estratégica. Brasil e Índia, por exemplo, podem buscar garantir volumes estáveis com países como Marrocos, República ex-soviéticas. Apesar de o fechamento do Estreito de Hormuz ser improvável no momento, o cenário reforça a vulnerabilidade do mercado mundial de fertilizantes a choques geopolíticos. A lição, segundo o Rabobank, é muito clara. Diversificação de fornecedores, estoques estratégicos e políticas públicas de estímulo à produção interna serão cada vez mais determinantes para a segurança alimentar do planeta. E agora eu vou conversar com Álvaro Santos. O Álvaro Santos, ele é advogado tributarista e agrarista, ele é especialista em planejamento patrimonial e sucessório no agronegócio. E nós vamos falar de um tema que, na minha visão, é considerado um dos gargalos do agronegócio, que é o planejamento sucessório, que basicamente quase ninguém faz, e pode ser considerado o planejamento sucessório como o pilar da sustentabilidade do agronegócio brasileiro. Álvaro Santos, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Bom dia, Antônio, estou bem. E você, tudo jóia, tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Álvaro, quando se fala em sucessão, em planejamento, de maneira geral, tanto o pequeno, o médio como o grande produtor, vamos dizer assim, no grosso da coisa, a turma é meio relapsa, né? Deixa tudo para depois, achando que ninguém vai morrer, vai ficar todo mundo para a eternidade, e a hora que a bomba explode é aquela confusão, né? Antônio, justamente o brasileiro, né, nós brasileiros, temos a cultura de falar pouco sobre o que acontece depois que a gente partir dessa para melhor, né? É algo cultural. E isso reflete, então, nessa questão do planejamento. Poucas pessoas falam, né? A gente vê nos filmes americanos e séries, né, que lá o testamento, por exemplo, que é uma ferramenta de planejamento sucessório, é algo muito mais comum. Aqui no nosso país, não. Geralmente só pessoas assim com a idade mais avançada, e olha lá é que pensam num testamento, por exemplo. E o agronegócio brasileiro, ele depende, sim, das futuras gerações, né? Você trouxe aí a sustentabilidade. Às vezes a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa só na parte ambiental, mas não apenas. Sustentabilidade é garantir aquele patrimônio, aquele negócio e aqueles frutos para as presentes gerações e para as futuras. Então tem que ser um assunto, sim, mais falado, mais debatido, e evitar que deixe as coisas a Deus dará, e que se planeje com inteligência, com estratégia, pensando aí nos seus filhos, nos seus netos, nos seus descendentes. Agora, o que é que está faltando? É interesse, é falta de conhecimento? Ou então fala, não, depois que eu morrer eu não quero nem saber, eles se viram. E é uma situação que, por incrível que pareça, fica muito mais caro você fazer tudo isso depois do que fazer antes, né? Exatamente. A legislação, Antônio, ela prevê o que acontece se a pessoa não fizer nada. O que acontece? Existe o processo de inventário e partilha dos seus bens e uma ordem de herdeiros que vão receber aqueles quinhões, né? Mas isso não garante que a atividade rural ela seja necessariamente transferida.
Por isso, quando a gente fala em planejamento sucessório, Antônio, tem duas vertentes. O plano de sucessão, ou seja, o pai e a mãe formarem os sucessores na atividade, no negócio, e o planejamento sucessório dos bens, do patrimônio, que se não for feito, vai seguir o que está na lei de forma ordinária, que é o inventário e partilha, e que traz, sim, como você bem pontuou, custos elevadíssimos, muito tempo que se exige, burocracia, por exemplo, precisar de um alvará judicial para contratar um custeio, e isso impacta o patrimônio e o negócio. Então, falta muitas vezes informação para o produtor tomar essa decisão e também ali um amadurecimento dentro de cada família da importância do planejamento patrimonial sucessório. Pois é, e essa sucessão, vamos dizer assim, essa sucessão patrimonial, ela, infelizmente, de maneira geral, ela não é feita dentro dos moldes, por exemplo, vamos dizer, do molde clássico, do modo certo como tem que ser feito. Quer dizer, é aquele que fala, não, esse aqui gosta mais de fazenda, eu vou deixar ele aqui. Então, larga lá. Quer dizer, já o outro fala, não, eu detesto fazenda, eu nem vou lá em fazenda. Eu conheço, por exemplo, famílias aí, com 2, 3 filhos, que tem filho lá que nunca foi na fazenda do pai. E às vezes é um patrimônio de 15, 20, 30 milhões de reais. É um patrimônio que pode render um baita do negócio muito interessante quando é feito um trabalho certinho, um planejamento, né? Com certeza. Esse plano de sucessão da liderança tem que começar o mais cedo possível. O pai levando os filhos para a fazenda, mostrando o seu dia a dia, mostrando que o agro é sim, né, um setor pujante, é motivo de orgulho, que o filho pode sim ter oportunidades dentro da porteira, se ele tiver vocação e tiver vontade. Porque antigamente os pais mandavam os filhos para a cidade para estudar para medicina, para advocacia, para engenharia, para não trabalhar na fazenda. Tinha ali um certo estigma. Mas hoje é o contrário, né? A gente vê um movimento totalmente inverso. Então, esse plano de transferência da liderança tem que começar cedo. Mas, claro, respeitando, Antônio, as individualidades. Talvez um filho, mesmo tendo essa vivência, ele não vai querer seguir esses passos. E está tudo bem. Vai caber aí a família buscar ferramentas para compatibilizar os diferentes perfis. O filho que quer trabalhar na fazenda, a filha talvez quer trabalhar no negócio, mas dentro do escritório, mexendo com os custeios, com os investimentos, com os números. E o outro filho talvez siga outra profissão. E aí ele é dono daquele patrimônio também, ou seja, ele é sócio, mas ele não está trabalhando no dia a dia, ele também tem seu espaço. E para isso existem ferramentas de governança corporativa para conciliar papéis e responsabilidades. Isso é muito importante dentro desse pilar do planejamento sucessório. Pois é, era exatamente isso que você acabou de falar, que é fundamental com que a maioria dos produtores tenham esse conhecimento. Eu acho que está faltando, às vezes, até informação. Chegar uma informação mais a miúde, para ele ver que o negócio não é simplesmente, você vai lá para a fazenda, você vai tomar conta dela. Ah, seu irmão não quer, deixa ele para lá. Não é bem por aí. Quer dizer, todo mundo pode ter o seu quinhão na fazenda e às vezes não precisa nem ir lá, aquele que não gosta muito. Mas tem ferramentas como você falou. Exatamente. Nós temos o protocolo familiar, Antônio. Temos o acordo de cotistas, acordo de sócios. São ferramentas que mesmo que a família não tenha uma holding rural, que é uma estrutura societária, elas podem ser implementadas para dividir essas atribuições e regular, por exemplo, as remunerações. Sim. O filho que trabalha no negócio, ele é dono e ele está trabalhando. O filho que não trabalha, que é médico, que é administrador de empresa, que trabalha em outra função, em outro local, ele é sócio, mas não trabalha. Então, ele vai ter direito a lucros, eventualmente, né? Mas não vai ter um prolabore igual aqueles outros. Então, existem ferramentas para regular quem faz o quê, quem recebe quanto e quem trabalha de onde. Verdade. Isso existe. E também existem ferramentas para transferência dos bens, para tentar evitar um inventário, ou pelo menos amortecer os efeitos de um inventário. Também existem essas ferramentas.
Bom, você que está nos acompanhando, eu estou conversando com Álvaro Santos, advogado, lá de Jataí, uma região altamente rica. Ele é tributarista e agrarista e nós estamos falando sobre planejamento patrimonial, sucessório. Você que está nos acompanhando, que é produtor rural, ou às vezes até empresário de outro setor também, o problema é o mesmo. Caso você queira entrar em contato com o Dr. Álvaro, acesse o Instagram dele, é @AlvaroSantosAdvocacia. @AlvaroSantosAdvocacia e tire as suas dúvidas. Não deixe tudo para o final, não, que o problema é muito maior. Doutor Álvaro Santos, muito obrigado pela sua presença. Eu gostei demais dessa conversa. Quero trazê-lo mais vezes aqui, porque tem muito mais coisa para a gente falar. Tá certo? Antônio, eu que agradeço pelo convite, pelo espaço, parabenizo pelo programa excelente que traz informação de qualidade e, como você bem falou, a gente trabalha várias informações no nosso Instagram, temos o canal no YouTube também da Álvaro Santos Advocacia e a gente está aqui para contribuir para o agro continuar crescendo, para os produtores produzirem mais e melhor. Tá certo. Fico à disposição. Falou, meu irmão. Muito obrigado. Um bom dia. Bom dia, até mais. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.